Quando os homens tiverem se esforçado ao máximo em suas concepções originais, ainda assim, não terão assimilado o verdadeiro Evangelho. Se é uma coisa tão comum como os críticos querem que acreditemos, por que então isso não surgiu nas mentes dos egípcios ou dos chineses? Grandes intelectos frequentemente correm no mesmo sulco. Por que outras mentes grandes não correram nos mesmos sulcos que Moisés, ou Isaías, ou Paulo? Eu creio ser justo dizer que se algo é tão comum na sua forma de ensino, poderia ter surgido entre os persas ou hindus, ou certamente poderíamos ter achado algo semelhante entre os grandes mestres e filósofos da Grécia. Acaso alguns desses conseguiu descobrir a doutrina da livre e soberana graça? Eles teriam cogitado sobre a encarnação e o sacrifício do Filho de Deus? Não. Mesmo com o auxílio do nosso inspirado livro, nenhum muçulmano, pelo meu conhecimento, tem ensinado um sistema da graça na qual Deus é glorificado quanto à sua justiça, seu amor e sua soberania, e também sua graça e misericórdia. Essa religião, por exemplo, tem proclamado um certo tipo de predestinação que ela transformou num fatalismo cego. Mas mesmo com isso, para, entre aspas, ajudar, e a vinculação com a divindade como uma luz poderosa para os guiar, nunca conseguiram elaborar um plano de salvação tão justo para Deus e tão pacificador para uma consciência perturbada como o método da redenção baseado na substituição vicária da propiciação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dar-lhes outra prova, que para mim é conclusiva, que nosso Evangelho não é segundo os homens. E este é: o Evangelho é imutável. E nada que o homem pode produzir pode assim ser chamado. Se o homem faz um evangelho entre aspas, e ele gosta de fazer isso, tanto como uma criança gosta de construir brinquedos, o que ele faz? Ele se encanta com o brinquedo por alguns momentos e logo após arranca os pedaços do brinquedo e o forma de outra maneira. Faz isso continuamente. As religiões do pensamento moderno são tão mutáveis como a névoa das montanhas. Veja com que frequência a própria ciência alterou suas próprias bases. A ciência é notoriamente conhecida por ser muito científica na sua destruição de todo conhecimento e afirmação científica do passado. Ou seja, a ciência o tempo todo está cientificamente provando que as afirmações científicas do passado não estavam certas. Às vezes tem me saciado em momentos de lazer, lendo história natural antiga, e nada pode ser mais cômico. No entanto, isso não é de maneira alguma uma ciência enigmática. Dentro de 20 anos, provavelmente, alguns de nós achem grande divertimento nos ensinos sérios da ciência da hora atual, semelhante ao que achamos agora nos sistemas do século passado, nas afirmações científicas de 20 anos atrás. Pode acontecer que, em pouco tempo, a doutrina da evolução se torne numa galhofa para colegiais. O mesmo é verdade sobre a moderna devoção que dobram seus joelhos em cega idolatria da falsamente chamada ciência. Agora declaramos de todo o coração que o evangelho que pregamos 40 anos atrás, continuaremos a pregar por mais 40, se ainda estivermos vivos. E ele está sendo pregado há 2000 anos. Ainda mais, afirmamos que o evangelho ensinado por nosso Senhor e os seus apóstolos é o único evangelho que existe na face da terra. Agora, os eclesiásticos e os pregadores hereges, eles alteram o evangelho. E se o evangelho não viesse de Deus, teria sido sufocado pela falsidade há muito tempo. Mas visto que o Senhor é o autor do evangelho, ele perdura para sempre. E as heresias vão sendo expostas pelo próprio evangelho. Todo ser humano é lunático. Desse modo ele muda como as fases da lua, é o que parece. Porém, a palavra do Senhor não é segundo os homens, pois ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Reiteramos, não pode ser segundo os homens o evangelho, porque ela se opõe ao orgulho humano.
Outros sistemas envaidecem os homens, mas esta fala a verdade sobre os homens. Ouça os sonhadores de hoje proclamando a dignidade da natureza humana. Quão sublime é o homem! No entanto, me mostre uma sílaba sequer na qual a palavra de Deus se envolve na exaltação do homem. Ao contrário, coloca-o no próprio pó e revela a sua condenação. Onde está a jactância? É excluída. A porta se fecha na sua cara. A autoglorificação da natureza humana é alheia às Escrituras, cujo principal objetivo é a glória de Deus. Deus é tudo no Evangelho que eu prego e creio que Ele é supremo no ministério de você também, se você realmente foi chamado por Deus como um dos seus eleitos. Existe um Evangelho no qual a obra e a glória são divididas entre Deus e o homem, e a salvação não é inteiramente pela graça, porém, em nosso Evangelho, a salvação provém do Senhor, porque a palavra de Deus exalta totalmente a Deus e humilha totalmente o homem. O homem jamais poderia inventar um evangelho que humilhasse deveras e que atribuísse toda a glória, honra e louvor ao Senhor Deus. Jamais planejaria tal evangelho. Isso me parece ser claro, além de toda questão. Portanto, nosso evangelho não é segundo os homens. Outra coisa, não é segundo os homens, porque ele não dá nenhum abrigo ao pecado. Ouvi falar de um inglês que se professou muçulmano porque ficou encantado com a poligamia que o profeta árabe permite aos seus seguidores. Sem dúvida, a perspectiva de ter 4 esposas ganharia convertidos que não se sentiriam atraídos por considerações espirituais. Se alguém pregar um evangelho que faz concessão à natureza humana e trata do pecado como se fosse um engano em vez de uma grande ofensa contra Deus, como se fosse um problema que precisasse de tratamento, como se fosse uma doença, em vez de ser um crime e um pecado que merece o juízo, encontrará quem pregue assim ouvintes ávidos por ouvir esse falso evangelho. Se você providenciar absolvição a um pequeno custo e aliviar a consciência com um pouco de autorrenúncia, não seria de admirar se sua religião entrasse na moda. Mas o nosso evangelho declara que o salário do pecado é a morte e que só podemos ter vida eterna como um dom gratuito e soberano de Deus. E esse dom sempre traz tristeza pelo pecado, ódio a ele e o aparta dele, ou seja, aparta aqueles que ele salva soberanamente do pecado, lhes dando um novo coração para amar a santidade. O nosso evangelho nos ensina que o homem precisa nascer de novo e que sem o novo nascimento ele estará perdido para sempre, ao passo que, com ele, terá a salvação eterna. O nosso evangelho não oferece desculpa ou cobertura para o pecado, porém o condena completamente. Não apresenta perdão, exceto através da expiação, e não oferece segurança nenhuma para o homem que abriga qualquer pecado dentro de si. Cristo morreu pelo pecado e nós precisamos morrer para o pecado, ou morreremos eternamente. Se formos pregar o evangelho com fidelidade, então devemos também pregar a lei. Não se pode pregar plenamente a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo sem colocar o Sinai como pano de fundo e o Calvário na frente. Os homens precisam sentir a malignidade do pecado, antes que possam apreciar o grande sacrifício que é o ápice e o cerne do nosso evangelho. Isso não é agradável para esta ou qualquer outra época ou cultura. Por conseguinte, eu tenho certeza que não foi inventado por homem algum. Sabemos que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é segundo os homens, porque o nosso evangelho é tão apropriado aos pobres e iletrados. Os pobres, de acordo com o sistema dos homens, são ignorados, não são vistos como sábios, não têm estudos. O parlamento tem cercado todas as áreas livres, de maneira que o homem pobre não pode manter sequer uma ave. Não duvido que, se fosse viável e eficaz, logo teríamos notícias de uma concorrência para distribuir títulos de posse das estrelas entre certos senhores de renome. É evidente que há propriedades excelentes nas regiões celestiais que ainda não se encontram registradas nos cartórios da terra. Bem, seria mais fácil noticiar
o sol, a lua e as estrelas do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o terreno do homem pobre. Aos pobres é pregado o evangelho. No entanto, não são poucos os que desprezam o evangelho que os pobres podem ouvir e compreender. E podemos ter certeza que o evangelho simples não veio deles, pois a sua inclinação não pende para essa direção. Eles querem algo obscuro ou, como eles dizem, reflexivo. Acaso não ouvimos este tipo de comentário? Nós somos intelectuais e precisamos de um ministério culto. Esses pregadores evangelistas servem muito bem para as assembleias populares, mas nós sempre fomos seletos e requeremos aquela pregação que está em dia com os tempos atuais. Sim, sim. E a escolha dele será alguém que não vai pregar o evangelho, a não ser de uma maneira nebulosa, que a cultura sem Deus possa gostar. Pois se ele realmente proclamar o evangelho de Jesus Cristo, os pobres com certeza se farão presentes e espantarão os granfinos. Irmãos, nosso evangelho não tem nada com alto e baixo, rico ou pobre, negro e branco, culto ou inculto. Se faz alguma diferença, ele prefere os pobres e os oprimidos. O grande fundador diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Louvamos a Deus que escolheu as coisas simples e as desprezadas do mundo. Eu ouço que o ministério de um homem tem sido elogiado, embora a sua congregação esteja diminuindo grandemente, pois tal homem tem feito um grande trabalho entre os jovens intelectuais. Confesso que não creio na existência de tais jovens intelectuais. Tenho visto que aqueles que se enganam com coisas assim, geralmente podem ser considerados mais presunçosos do que intelectuais. Os jovens, de uma forma natural, são todos muito bons, como também as jovens mulheres, e mesmo as mulheres idosas, mas eu fui enviado para pregar o evangelho a toda criatura, e não posso limitar-me a um nicho específico, limitar-me aos jovens intelectuais ou a qualquer grupo especial da sociedade ou específico. Eu certifico-lhes que o evangelho que tem pregado não é segundo os homens, pois desconhece a seleção e exclusividade, pobre, rico, negro, branco. Porém, valorizo a alma do varredor ou do lixeiro tanto como a do primeiro-ministro ou da sua majestade, a rainha, porque todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Finalmente, temos certeza que o evangelho pregado por nós não é segundo os homens, porque eles não o levam em consideração. Ele é combatido até hoje, como sempre foi, pela mente natural. Se existe algo amargamente odiado, é o puro evangelho da graça soberana de Deus. Especialmente se for mencionada essa detestável palavra soberania. Deus salva quem quer, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Atreva-se a dizer: Ele tem misericórdia de quem tiver misericórdia, e Ele tem compaixão de quem lhe tiver compaixão, e os críticos furiosos vão lhe revidar sem se pouparem. O religioso moderno não só odeia a doutrina da graça soberana, mas ele ruge e se enfurece só em ouvi-la mencionada. Na verdade, ele preferiria ouvir alguém blasfemar a ouvir alguém pregar a eleição pelo Pai, a expiação e a propiciação da ira de Deus pelo Filho e a regeneração soberana pelo Espírito Santo. Se quiser ver um homem transtornado até que o satânico predomine, deixe que alguns dos neófitos eclesiásticos ouçam você pregar um sermão sobre a livre graça soberana de Deus. Um evangelho segundo os homens será bem-vindo. Um evangelho do livre-arbítrio, de que o homem está no centro e decide a sua salvação, será bem-vindo pelos homens. Porém, precisa de uma operação divina no coração e na mente para tornar um homem disposto a receber, no fundo da sua alma, este indigesto evangelho da graça soberana de Deus. Meus queridos irmãos, não tentem fazer o evangelho aceitável às mentes carnais, ou à nossa cultura, que não ama, mas odeia a Deus, que tem uma mente que é inimizade contra Deus. Não escondam a ofensa da cruz, ou vocês a tornarão sem efeito.
Os ângulos e os cantos do Evangelho são a sua força. Privá-lo deste é tirar o seu poder, porque você não estará mais pregando o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus. Disfarçá-lo não é aumentar sua força, e sim levá-lo à morte. Ora, mesmo entre as seitas, vocês já devem ter notado que seus pontos distintivos são os braços do seu poder. E quando esses pontos são praticamente omitidos, a seita perde o seu poder. Aprenda então que se tirarem Cristo do cristianismo, o cristianismo estará morto. Ele não é algo que a sociedade possa abraçar por si mesma. Aprendam então que se tirarem Cristo do cristianismo, vocês não têm mais nada. Ação social, mudança da sociedade. Se removerem a graça do Evangelho, o Evangelho deixa de existir. Se as pessoas não gostam da doutrina da graça, dê-lhes isso intensamente e abundantemente. Mesmo quando os opositores reclamam sobre um certo tipo de arma, um poder militar sábio proverá muito mais dessa espécie de arma, dessa espécie de artilharia. Um grande general, aproximando-se do seu rei, tropeçou em sua própria espada. Eu vejo, disse o rei, sua espada está lhe atrapalhando. O guerreiro respondeu, os inimigos da sua majestade frequentemente sentem o mesmo. O fato do nosso evangelho ofender os inimigos do rei não nos entristece. Queridos amigos, se realmente não recebemos nosso evangelho de homens, mas de Deus, então continuemos recebendo a verdade através do divinamente designado canal da fé. Porventura tem certeza que um dia realmente entenderão a palavra de Deus? Para a maioria de nós, o entendimento é como um estreito portão de entrada para a cidade da alma humana. E as grandes coisas de Deus não podem ser diminuídas para poderem passar por aquela entrada. A porta não é o bastante larga. Todavia, nossa cidade tem um grande portão chamado fé, que é um dom de Deus, através do qual até o infinito e o eterno podem ser admitidos. Pare com este esforço inútil de trazer à mente, pela razão, aquilo que tão facilmente pode habitar em você, pelo poder infinito do Espírito Santo, através do dom da fé. Nós que falamos contra o racionalismo somos inclinados a ser demasiadamente irracionais, e não há nada tão irracional quanto esperar receber as coisas de Deus através da razão do homem. Creiamos nelas através do testemunho divino, e quando elas nos provarem ou mesmo parecerem ofender nossa sensibilidade humana, ainda assim que a recebamos por serem divinas. Não devemos opinar sobre o que deve ser a verdade de Deus. Devemos e temos que aceitá-la como Deus nos revela, e revela somente em sua palavra, num grande brado de sola escritura. A seguir, que cada um de nós aguarde oposição se ele receber a verdade do Senhor, e especialmente oposição de uma pessoa que é próxima e querida por ele, a saber, ele mesmo. Há um velho homem que ainda vive e que não é um amante da verdade, mas pelo contrário, ele é um parceiro da falsidade. Ouvi um policial dizer que quando esteve em Trafalgar Square e uns sujeitos desprezíveis o agrediam, assim como a outro policial, ele sentia um osso do velho homem mexendo dentro dele. Sentimos esse osso muito frequentemente. A natureza carnal se opõe à verdade, pois ela não está reconciliada com Deus, e nem na verdade poderia estar. Oremos ao Senhor para vencer nosso orgulho, para que a verdade nos domine, apesar do nosso coração mau. Quanto à oposição do mundo exterior, não devemos estar alarmados com os fatos, pois fomos ensinados a aguardá-los. Agora, as oposições não nos preocupam. O capitão de um navio não se importa se um borrifo d'água cai sobre ele. Lembre-se, se você não recebeu a verdade, senão pelo poder do Espírito de Deus, não pode esperar que os outros homens a recebam. Eles não crerão em seus relatos, a não ser que o braço do Senhor lhes seja revelado. Mas depois, se a fé for operada soberanamente pelo Espírito Santo, não precisamos temer que os homens possam destruí-la. Aqueles que tentarem mudar a nossa crença, bem podem ter dúvidas quanto ao seu sucesso nessa proeza. Se a fé for operada divinamente em nossas almas,
podemos vencer todos os sofismas, elogios, bajulações, tentações ou ameaças. Seremos divinamente obstinados. Aqueles que tentarem nos perverter terão de desistir. Possivelmente, eles nos chamem de fanáticos, ou intolerantes, ou mesmo idiotas, mas isso significa pouco se os nossos nomes estiverem escritos no céu. Podemos deduzir do nosso texto, o Evangelho segundo Deus, que se estas coisas nos vierem da parte de Deus, podemos descansar completamente nelas. Se elas vieram de homens, provavelmente nos falharão em meio a uma crise. Você alguma vez confiou em homens sem ter se arrependido antes mesmo que o sol se pusesse? Alguma vez você se apoiou num braço de carne sem descobrir que os melhores dos homens são apenas homens, no melhor dos casos? Mas se essas coisas vêm de Deus, elas são eternas e totalmente suficientes. Podemos viver e morrer confiando no Evangelho eterno. Vamos viver mais e mais com Deus e com Ele somente. Se temos recebido luz dele, há mais bênçãos a serem alcançadas. Vamos àquele mestre para aprendermos mais das coisas profundas de Deus. Creamos corajosamente no sucesso do Evangelho que temos recebido. Todos os eleitos de Deus serão chamados. Cremos nele, creamos por ele. Não nos desesperamos, embora a igreja visível, como um todo, possa apostatar e haja tanta igreja falsa pregando um falso evangelho. Quando os invasores cercaram Roma certa vez e toda a região ficou à mercê deles, um terreno estava à venda e um romano o comprou confiadamente. O inimigo estava lá, mas ele seria desalojado. Alguns diziam, talvez o inimigo destruísse o Estado romano, mas ele disse, deixe-os tentar. Tenha você a mesma firmeza. O Deus de Jacó é o seu refúgio e ninguém pode resistir seu eterno poder e deidade. O Evangelho eterno é nossa bandeira e com Jeová para sustentá-lo, nosso padrão nunca baixará. No poder do Espírito Santo, a verdade é invencível. Venham, hostes do inferno e exércitos do inimigo. Venha a cultura ante Deus. Que a sutileza, a destreza, o racionalismo e o sacerdócio façam o seu pior que puderem. A palavra do Senhor dura para sempre. Aquela mesma palavra a qual, pelo Evangelho, nós pregamos entre os homens. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.